Deus abençoe, meus irmãos, Deus abençoe na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero deixar uma palavra que está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. A palavra do Senhor diz assim, ó: prega a palavra constante ou insta, que seja oportuno, que não seja. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sobrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Eu vou repetir mais um pouco. Prega a palavra constante ou insta, que seja oportuno ou que não seja. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo que muitos não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido. Se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio ou sobrio em toda coisa, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. 2 Timóteo 4, a partir do versículo 2. Gente, quem é que vai ficar insuportável ouvindo palavras doces que agradam o seu ego? Quem é que vai sentir? Você já sentiu coceira no ouvido? Principalmente quando você está dentro do ônibus. Bom, se você está dentro do ônibus, do metrô, do trem, lá no trem, no metrô, no ônibus, e está muito cheio de gente que coça seu ouvido, mas está super lotado, né? Coça seu ouvido. Você fica importunado, né? Você fica insuportável. É ou não é? Agora, se eu venho aqui pregar o que a pessoa quer ouvir, ela vai ficar importuna? Ela vai ficar incomodada? Não vai. Não vai, gente. Não vai. Hoje, se você ensinar os dois lados da moeda, você é criticado. Se você falar de Jesus, se você falar da lei, do Velho Testamento, da graça no Novo, como se cumpre a graça, né? Se você for falar sobre o céu e o inferno, você está vivendo o inferno. Se você for falar, por exemplo, uma pessoa, um universitário, que está se formando para a advocacia, ele vai estudar sobre o quê? A advocacia. É ou não é? Então, como é, gente, que eu vou pregar a salvação se não falar do céu e do inferno? Como? Me explica aí, comenta aqui abaixo. Nós temos que falar da graça, a graça do Senhor Jesus. Mas a graça, gente, não é bagunçada assim, não. A graça, ela existe para aqueles que realmente faz validar a graça na vida dela.
Jesus falou do inferno 30 vezes. Lógico que ele falou mais do céu. Quase 200 vezes, lógico. Mas falou 30 vezes do inferno. E quando você fala de algo, você está alertando. Você está orientando as pessoas, gente. Hoje nós vivemos uma verdade como se fosse uma mentira. E vivemos uma mentira como se fosse uma verdade. Infelizmente, se você falar do inferno hoje, você está evangelizando para o inferno. Então Jesus evangelizou para o inferno. Quando Jesus falou do rico e do mendigo, do leproso, do Lázaro, ele estava evangelizando para o inferno? Não. Ele estava mostrando que o inferno é verídico, é verdadeiro. Isso não foi uma parábola, porque parábola não menciona nome de ninguém. E nessa instrução, nessa mensagem que Jesus fala do inferno, ele falou o nome de alguém, de Lázaro. E parábola não se fala nome de ninguém, porque parábola é uma comparação. É algo que você ensina sem aquilo existir. É um ensinamento, é uma instrução. Mas quando menciona o nome de alguém, não é uma parábola. Então, se você for falar sobre salvação, deixar as coisas erradas, ou nos aprender, instruir alguém, se falar do inferno, você está vivendo o inferno. Eu lembro que uma vez uma irmã falou com o bispo Jéssica Cardoso. O pastor que prega muito sobre o pecado, vive no pecado, fala muito do adultério, está no adultério. Gente, para com isso, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus, nos últimos anos, vai se tornar insuportável. Porque para muitos vai ser como coceira no ouvido. Mas é perturbante, né, gente? Coceira no ouvido? É perturbante. Assim é a palavra de Deus. As pessoas fogem da palavra de Deus. O povo não foge da salvação. O povo foge do preço da salvação. Não, missionário, mas a salvação já foi paga. Sim. Mas não é porque Jesus morreu na cruz, a salvação é pela graça, que eu vou viver uma desgraça como se estivesse vivendo a graça. Eu tenho que validar a graça na minha vida. O apóstolo Paulo disse, não dei lugar à carne, ou seja, não usei da liberdade para dar ocasião à carne, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Esse dia eu estava vendo um comentário de uma mulher prostituta, dizendo que ela está na graça, que ela pode ser salva, porque Jesus morreu na cruz e ela está na graça, mesmo praticando os atos dela. Não sei quem é essa pessoa, foi um comentário, uma mensagem que eu vi nas redes sociais e fui pesquisar. Ou seja, na opinião dela, ela pode praticar as práticas erradas e estar salva. Isso foi uma mulher prostituta que vive no mundo da prostituição. Pelo amor de Deus, gente. Essa mulher pode ser salva, porque Jesus morreu por ela. Mas nós precisamos largar o caminho da perversidade, do pecado, do engano, gente. Pelo amor de Deus, será possível que eu estou pecando? Eu estou indo para o inferno estar falando disso? Haverá tempos difíceis, que muitos não suportarão a sã doutrina. O que é sã? É coisa santa, é coisa pura. Sã doutrina, quer dizer, não é viver uma doutrina como as igrejas vivem. A doutrina tem que existir, mas uma doutrina enquadrada na palavra de Deus, dentro da palavra de Deus. Segundo Timóteo 4, a partir do versículo 2. Tem pessoas que dizem que amam a Deus, mas quando fala para ela ter uma mudança, mudar as atitudes, mudar as coisas que ela faz, não, Deus me ama como eu sou. Não, Deus ama como você é. Mas Deus não quer que você permaneça como você está. Vinde a mim como estás. A Bíblia não manda a gente permanecer como estás. Então medite nessa palavra, irmão. A palavra da sã doutrina é como coceira no ouvido, às vezes sem poder coçar. Essa é a verdade. Que Deus
te abençoe grandiosamente. A paz de Cristo Jesus.